Meus irmãos, o texto base da nossa reflexão dessa noite se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, do verso 8 até o verso 23. Segundo Reis, capítulo 6, do verso 8 até o verso 23. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta. Por ser um texto um pouco longo, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós já fizemos assim algumas vezes. Nós o leremos no decorrer da mensagem, enquanto a história for avançando, ok? Então, a Jaque pode até tirar da tela. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura. Meus irmãos, é importante a gente considerar algumas informações preliminares antes da gente entrar no texto em si. Elas são importantes para a gente entender o que está acontecendo nessa passagem. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o período da história do povo de Israel que ela acontece. Esse é o período conhecido como o Reino Dividido, onde o povo de Deus foi dividido em dois povos, tendo Israel ao norte, cuja capital era Samaria, e tendo Judá ao sul, cuja capital era Jerusalém. Outra coisa que é importante a gente considerar inicialmente é o personagem principal dessa história. Esse personagem, ele se torna o personagem principal da primeira parte toda do livro de 2 Reis. Nós estamos falando do profeta Eliseu. Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias. Elias, por sua vez, sem dúvida alguma, foi o grande nome entre os profetas na história de Israel. Voltando alguns capítulos antes do capítulo 6, em 2 Reis 2, meus irmãos, nós vemos o momento em que Elias ele é arrebatado ao céu por uma carruagem, por um carro de fogo guiado por cavalos de fogo. Um pouco antes disso acontecer, Eliseu está conversando com Elias e ele faz um pedido para ele. Ele gostaria de receber porção dobrada do seu espírito. E ele recebe exatamente conforme ele pediu, meus irmãos. Inclusive, uma das provas de que ele realmente foi atendido é quando nós comparamos os milagres que Elias fez e os milagres que Eliseu fez. Quando a gente faz isso, a gente percebe que Eliseu, ele fez o dobro, exatamente o dobro de milagres de Elias, cumprindo assim o seu pedido de ter a porção dobrada do seu espírito. É importante a gente considerar também que o ministério profético de Eliseu, ele ficou restrito apenas no reino do norte, apenas no reino de Israel. Isso é justificado, meus irmãos, pelo fato de que, naquele momento da história, os desafios espirituais, os desafios políticos e os desafios no que diz respeito à segurança nacional eram muito maiores em Israel do que eram em Judá. Então, era muito mais necessário essa ação profética, tanto de Elias como de Eliseu, no reino do norte. E a nossa história dessa noite, meus irmãos, ela acontece justamente num contexto de guerra, num contexto onde nós vemos a segurança nacional de Israel ameaçada. E agora sim a gente vai começar a ler o texto. E a primeira parte que a gente vai ler vai do verso 8 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor.
mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. A Síria era e continua sendo uma nação que faz fronteira com Israel no norte do país. O texto, meus irmãos, ele começa nos dizendo duas coisas com relação a ela. Primeiro, que as duas nações estavam em guerra. E segundo, que a Síria era a nação hostil, era a nação que estava invadindo, estava atacando Israel. Outra coisa que o texto fala é que em uma reunião secreta entre o rei sírio e altos oficiais do seu exército, ele estabeleceu secretamente onde é que o seu exército acamparia em Israel. A ideia, meus irmãos, e o hebraico vai deixar isso claro para a gente, através de algumas palavras que são ali escritas, de que uma emboscada estava sendo armada. É por isso que tudo foi feito de um modo secreto, de um modo confidencial. O rei da Síria, nós não sabemos por qual motivo, talvez por ele ter um contingente de exército menor, por mais improvável que isso seja, ou talvez por ele querer evitar baixas entre os seus homens, ele decidiu surpreender e atacar diretamente o rei de Israel. O rei era o alvo do rei da Síria naquele momento. Mas o texto mostra para nós de que havia um homem de Deus naquela nação. Havia um homem de Deus naquele lugar. Um homem, como a gente falou há pouco, com a porção dobrada do espírito de Elias. E um homem que tinha o respeito e tinha também a submissão do rei de Israel. Eliseu falava e o rei acatava. Eliseu falava e o rei obedecia. O interessante é que esse rei é um rei anônimo. O texto não fala qual rei é, então nós não sabemos. E Eliseu, então, meus irmãos, ele manda dizer ao rei que ele evitasse passar por tal e por tal lugar, porque os sírios estavam planejando uma emboscada. O rei, então, ouve o profeta, e ao invés de ele passar por aqueles lugares, o texto diz que ele envia tropas para combater os sírios, e que essa atitude o salva pelo menos mais de 2 vezes. Diante daquilo, o rei da Síria, ele fica sem entender como é que o rei de Israel foi capaz de prever o que eles iam fazer e foi capaz também de planejar um ataque para responder àquela emboscada. A única resposta lógica que ele tem é de que havia no meio deles um agente duplo. Havia entre eles um traidor, havia entre eles um espião que estava passando informações para os israelitas. Em todo o contexto de guerra, meus irmãos, é muito comum acontecer aquele jogo de espionagem que normalmente a gente vê em séries, a gente vê em filmes. É normal a gente ver agentes infiltrados tentando sabotar ou tentando obter informações do outro lado. E esse tipo de ação, esse tipo de espionagem já era utilizada desde os primórdios das grandes batalhas da história. E é muito provável que o próprio exército sírio tinha homens infiltrados entre os israelitas. E a gente pode dizer isso, meus irmãos, porque um dos servos do rei, quando ele pergunta como é que o rei de Israel sabia, ele diz assim: eu sei exatamente o que está acontecendo. E aí ele vai falar que o profeta Eliseu, que estava em Israel, sabe e conta para o seu rei as palavras mais secretas, as palavras mais íntimas que saíam da boca do rei sírio. É isso que o servo quer dizer quando ele fala que Eliseu sabia as palavras que o seu senhor falava no seu quarto de dormir. Até aquilo que o rei sírio falava no seu leito, Eliseu tinha conhecimento. Certamente o rei não entendeu como é que Eliseu tinha acesso a essas informações. Talvez ele pensava que uma das suas concubinas, uma das pessoas que frequentavam seu quarto, estava traindo ele, mas o fato é que ele não tinha como saber. Mas ele chega à conclusão que se Eliseu era o problema,
Se Eliseu era o entrave para a conquista dos seus objetivos, ele deveria de alguma forma eliminá-lo. E segundo o texto, o rei manda os seus espias descobrirem onde é que Eliseu estava para que ele pudesse prendê-lo. E os seus homens relatam então no final do versículo 13 que Eliseu estava em uma cidade chamada Dotã. Dotã ficava localizada a aproximadamente 14 quilômetros ao norte da cidade de Samaria, que era a capital de Israel. A segunda parte da história, meus irmãos, vai nos mostrar a tentativa do exército sírio em capturar Eliseu, em cumprir a ordem do seu rei. Vamos ler a partir do 14 agora? Do 14 até o 19. Diz assim: Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Meus irmãos, a gente percebe por esse relato que o rei da Síria, ele não estava para brincadeira. Aquela era uma missão para capturar um único homem, uma única pessoa. E ainda era um profeta, não era nem um guerreiro, não era nem um soldado. E o texto mostra para a gente que ele vai para cima de Eliseu com uma força completamente desproporcional. Cavalos, carros de guerra e um grande exército. Humanamente falando, se a gente for parar para pensar, aquela missão ela estava praticamente garantida. A única coisa que eles não poderiam fazer é deixar Eliseu escapar, é deixar Eliseu fugir. E para garantir que isso não acontecesse, o texto mostra para nós que eles chegam de noite, ou seja, com o intuito de surpreendê-lo, e eles cercam completamente a cidade para que ele não pudesse escapar. O dia amanhece, e o versículo 15 diz que o servo do homem de Deus, o conhecido Geazi, lembra do Geazi? Aquele que ficou leproso após Eliseu ter purificado a Naamã. O Geazi acorda, sai de casa para se espreguiçar, para ver o nascer do sol. E ele dá de cara com o quê, meus irmãos? Ele dá de cara com aquela situação terrível em que ele se encontrava. Aí ele se volta para Eliseu e fala para Eliseu assim: Ai, meu senhor, que faremos? Que faremos agora? Essa, meus irmãos, é a reação de uma pessoa que olha para uma situação desesperadora como aquela, enxergando apenas aquilo que os olhos veem e chega à conclusão: estamos perdidos, já era, a casa caiu, não tem como escapar. Mas a resposta que Eliseu dá para ele, meus irmãos, mostra que havia uma outra forma de enxergar aquela situação, pelas lentes da fé, pelas lentes espirituais. Geazi fica apavorado e cheio de temor, porque ele enxerga apenas a realidade do que os seus olhos podem ver. Mas Eliseu, como um profeta do Senhor, ele sabia que havia uma realidade que ia além do que os olhos humanos são capazes de enxergar. E nisso, meus irmãos, nisso Eliseu encontra paz, nisso ele encontra segurança, mesmo diante daquela situação. E aí ele vira para Geazi e ele diz assim para ele: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Imagina a cabeça do Geazi nesse momento. Ele olha para fora, para o exército,
Aí ele olha para dentro e ele só vê o Eliseu. E aí ele pensa, né? Somos nós dois contra esses milhares. Como é que nós somos maioria nessa situação? Mas aí o Eliseu, ele vira e ele faz uma oração para o Senhor. E nessa oração ele pede: Senhor, abra os olhos dele, para que ele consiga enxergar, para que ele consiga ver a real situação em que nós estamos. E o texto diz que quando Geazi olha novamente, provavelmente a cidade era cercada por montanhas, ele olha para os montes, meus irmãos, e ele vê incontáveis cavalos e carros de fogo. O exército celestial do Senhor, o exército do Senhor dos exércitos, estava ao lado deles naquele momento. E um contingente muito maior. Por isso Eliseu fala: são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Os sírios, então, naquele momento, recebem a ordem de avançar. Afinal de contas, somos milhares, eles são apenas 2. E o interessante, meus irmãos, nesse momento é que o exército celestial, os cavalos e os carros de fogo, eles nem precisam agir para vir em socorro do Eliseu e do Geazi. Porque o texto diz que enquanto o exército avançava contra eles, o Eliseu sozinho venceu todos aqueles homens com uma das armas mais poderosas que ele tinha e que eu e você ainda temos. Qual que é? A oração. A oração. Ele pede para o Senhor: peço-te que firas essa gente de cegueira. E olhem a humildade de Eliseu, meus irmãos. Ele não dá ordens ao exército celestial: vamos, gente, avança, defende a gente. Ele não invoca qualquer tipo de poder próprio. Pelo nome de Eliseu, morram todos vocês, fiquem cegos todos vocês. Ele não determina, ele não declara nada pelo poder da sua palavra. O que ele faz? Ele humildemente faz uma oração ao Senhor: peço-te que os firas com cegueira. E o texto diz que assim que ele ora, imediatamente aquele exército fica completamente paralisado com a cegueira que tomou todos aqueles homens. E Eliseu se aproxima deles naquele momento e diz assim: não é esse o caminho, nem esta cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. No primeiro momento parece que Eliseu está mentindo, né? Que ele está falando: não, eu não sou esse homem, eu não sou o Eliseu, mas eu vou levar vocês onde o Eliseu está, para enganar o exército. Mas não é isso que acontece. Se a gente voltar no início, se a gente considerar o contexto, meus irmãos, a gente vai perceber de que desde o início, o grande objetivo dos sírios era capturar e matar o rei de Israel, não Eliseu. Por isso ele fala: vocês estão no caminho errado, na cidade errada, e eu não sou o homem que vocês procuram. Sigam-me e eu os levarei até ele. Agora, tenta imaginar a seguinte cena, meus irmãos: Eliseu guiando um exército de cegos, uma grande multidão de cegos. Qual que era a distância de Dotã até Samaria? 14 quilômetros. Já pensou? Eles em fila indiana, um apoiado no outro, um segurando o braço no outro, e eles andando, meus irmãos, Eliseu conduzindo aquele grande exército de cegos. Os versículos 20 e 23, a Jaque vai projetar, mostram para a gente o desfecho da história. Diz assim: quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, olha a forma como ele chama, o rei chama o profeta: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Meus irmãos, já dentro de Samaria, muito provavelmente já dentro dos muros da cidade, muito provavelmente já cercado pelos exércitos de Israel, Eliseu ora novamente pedindo para que Deus restaurasse a visão daqueles homens.
e o Senhor o atende. Quando os olhos deles se abrem e eles veem aquela situação em que eles se encontravam, agora já não é mais Geazi, agora é o exército dos sírios que pensa: ai, o que nós faremos? Já era, a casa caiu para nós. Na melhor das hipóteses, talvez eles pensassem: eles vão nos tornar prisioneiros de guerra. Meus irmãos, reconhecendo a importância de Eliseu como um profeta, como um homem de Deus, o rei de Israel consulta: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? A insistência dele na sua pergunta mostra que era isso que o rei queria fazer. Ele queria eliminar grande parte do exército sírio que estava ali tão vulnerável diante dele. Era a sua chance para ganhar a guerra ou para dar um grande passo para isso. Mas Eliseu, nessa hora, mostra para ele que aqueles homens eram os seus prisioneiros. Mas não prisioneiro do rei. Eliseu está dizendo: eles são meus prisioneiros. Afinal de contas, quem os derrotou? Eliseu, né? Foi o Senhor, mas por intermédio de Eliseu. Quem os guiou até ali? Eliseu, meus irmãos. É por isso que ele fala: se você tivesse prisioneiros, rei, você iria matá-los com a sua espada e com o seu arco? E aí o Eliseu, ele vai dizer para o rei em outras palavras com isso: nós não matamos prisioneiros. Nós não matamos prisioneiros. Até aí o rei certamente entendeu, porque qualquer nação minimamente civilizada, meus irmãos, não mata, não executa prisioneiros de guerra. Mas a ordem que o Eliseu deu na sequência, isso sim com certeza surpreendeu a todos. Eliseu diz: deem a eles de comer e beber, e depois deixem que eles vão embora para se encontrar com o Senhor deles. E aí o texto diz que sem questionar, sem perguntar, sem se debater, sem manifestar qualquer descontentamento, o rei não só oferece pão e água, o rei oferece um grande banquete. Já pensou? Aquele grande exército sírio dentro de Samaria, sentado participando de um grande banquete. E depois do banquete o rei pessoalmente os despede e eles voltam para o seu Senhor. E a última frase do versículo 23, meus irmãos, mostra o propósito e a sabedoria de Eliseu ao ordenar que aquilo fosse feito. Porque o texto diz: e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Com o Senhor ao seu lado, usando a oração e a misericórdia como armas, Eliseu naquele momento, sem derramar uma gota de sangue, ele não venceu apenas uma batalha, ele venceu a guerra. Amém, meus irmãos? Concluindo, em tempos de guerra, quando a sua vida estiver sendo atacada, quando os adversários se levantarem contra você, quando os seus problemas, as suas tribulações se multiplicarem, quando elas se tornarem tão grandes que, assim como Geazi, você não vai saber o que fazer, lembre-se que os filhos de Deus ainda hoje experimentam aquela mesma realidade de Dotã, a mesma coisa que Eliseu e Geazi viram e viveram. Meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se você é um filho, se você é uma filha amada do Senhor, em tempos de luta, em tempos de provação, os exércitos do Deus Todo-Poderoso estarão acampados ao seu lado. Você crê nisso? Os exércitos do Deus Todo-Poderoso estarão acampados ao seu redor. Davi, no Salmo 34, 7, nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91, 11, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que eles guardem você em todos os seus caminhos. Romanos 8, 31, o que diz Romanos 8, 31? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, minha irmã, diante das nossas lutas, há uma escolha que precisa ser feita. Quais são os óculos que nós vamos escolher para enxergar a situação que a gente está vivendo? Nós vamos usar os óculos da nossa humanidade, da nossa carnalidade, que nos levarão ao medo e à desesperança, porque há problemas na nossa vida que parecem um exército imparável, que parecem um exército imbatível.
Se nós usarmos os nossos óculos humanos, os nossos óculos carnais, a gente vai vivenciar os mesmos sentimentos, a mesma coisa que Geás experimentou. Mas se nós colocarmos, meus irmãos, os óculos da fé, eles nos levarão à esperança, eles nos levarão à confiança no Deus que é o verdadeiro imbatível, é o verdadeiro imparável, o verdadeiro invencível, e o Deus que promete estar ao nosso lado. Hebreus 11:1 nos diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós precisamos estar convictos da realidade espiritual à nossa volta, por mais que os nossos olhos não vejam. Nós não precisamos ser como Gease, nós não precisamos ver para crer. O próprio Senhor Jesus nos ensinou: bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, diante da enfermidade, diante dos problemas familiares, diante das nossas dívidas, da nossa falta de recurso material, diante dos ataques de Satanás e dos seus demônios que muitas vezes nós sofremos, os carros e os cavalos de fogo estarão sempre posicionados ao lado dos filhos de Deus. E não se esqueça da grande lição do texto: o exército celestial é sempre maioria. O exército celestial é sempre mais poderoso do que qualquer coisa que esteja à nossa frente. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Caso os seus inimigos sejam pessoas reais, com rosto, com nomes reais, pessoas que perseguem você, pessoas que querem o seu mal, que você possa ter a mesma atitude de Eliseu com elas, meus irmãos. Que você possa agir com elas com bondade, com amor, com graça e com misericórdia. Afinal de contas, foi isso que o Senhor Jesus nos mandou fazer no Sermão do Monte: amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Pegue a grande lição de Eliseu no final do texto: um ato de clemência pode encerrar uma guerra e trazer paz. Um ato de clemência pode encerrar uma guerra e trazer paz. Ao invés de violência, ao invés de vingança, ao invés de retaliação, Eliseu ofereceu segurança, alimento e liberdade para os seus inimigos. Deus, meus irmãos, quer que o mal seja vencido não com o mal. Deus quer que o mal seja vencido com o bem. É isso que Paulo fala em Romanos 12:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós não lutamos com as mesmas armas dos nossos inimigos. Nossas armas são a oração e o amor por eles. Essas armas, meus irmãos, venceram os sírios naquele dia, e elas ainda levam o povo de Deus à vitória hoje. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos. O que você tem enxergado na sua vida nesse momento? Problemas numerosos? Ou o exército celestial que se coloca à sua volta, como filho e filha amada do Senhor? Senhor, assim como Eliseu orou naquele dia, eu peço ao Senhor: abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar a realidade espiritual à nossa volta, Pai. A realidade de que nós pertencemos ao Senhor, somos Teu povo, somos amados pelo Senhor. A realidade de que o Senhor luta as nossas batalhas. A realidade de que com o Senhor ao nosso lado nós sempre somos maioria, Pai. Por favor, Senhor, abra os nossos olhos. Nos ajuda a andar pela fé. Nos ajuda a confiar no Senhor. Nos ajuda, querido Deus, a perseverar, mesmo quando um grande e temível exército avançar contra nós, Senhor. Que a oração seja a nossa arma, que o amor e a misericórdia sejam nossas armas, Senhor. O Senhor agiu através delas naquele momento,
E o Senhor continua agindo hoje também, Senhor. Fica conosco. Esta é a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém, Pai.